Olá, queridos amigos, meus irmãos em Cristo. Gostaria de saudá-los com a paz do Senhor Jesus e dizer para você que é uma alegria muito grande ter a sua participação mais uma vez aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade do nosso estudo falando sobre o dom de profecia. Hoje vamos fazer o desfecho desse assunto e vamos entender um pouco mais a respeito dos profetas. Antes de nós abrirmos a Bíblia, eu quero dizer para você que eu sou muito grato pelo seu apoio, pelo apoio que você tem dado a esse projeto aqui, esse canal. Você que tem compartilhado esses vídeos, você que tem sido um inscrito desse canal, eu quero te agradecer muito, desde já pedir que Deus abençoe tua vida, que você e tua família sejam muito abençoados por Deus. Obrigado por esse apoio, porque esse projeto aqui tem um objetivo. Qual é o objetivo? Falar da verdade de Deus, abrir a Bíblia, mostrar a palavra de Deus, mostrar aquilo que muitas pessoas têm ocultado. E aqui eu não me calo, aqui eu falo mesmo. Sei que muitos vão me perseguir, sei que pessoas vão me odiar, e não fique espantado não, porque nós seremos perseguidos pelos da nossa própria casa mesmo. Quando eu falo casa aqui, é tanto família, igreja, todos aqueles que vivem no nosso convívio ali, são esses que vão nos perseguir. Jesus falou, assim como eu fui perseguido, vós também serão. Assim como o nosso Cristo foi perseguido, seremos também. Seremos. Jesus falou, o joio está no meio do trigo, está espalhado aí, está misturado, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E você vai perceber que é assim hoje e não é diferente. Mas eu vou continuar incansavelmente, vou falar da verdade de Deus e não vou me calar. Aceite você ou não, eu estou aqui para pregar a verdade. Eu não sou melhor do que você, longe de mim, quem sou eu, mas eu sempre procuro diminuir e que o meu Jesus Salvador cresça sobre a minha vida. Eu sempre estou aqui para humildemente te apresentar a Bíblia. Em todos os momentos aqui em que nós estudamos, eu acredito que você viu e tudo que nós falamos aqui foi Bíblia. Bíblia e ela somente como a nossa regra de fé e prática. Tá certo? Então eu convido você aí, muito obrigado mesmo pelo seu apoio. Se você também ainda não é um inscrito desse canal, convido você se inscreva. Se inscreva, você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. E se você quer conhecer mais, aprender mais, essa é a tua oportunidade. O dia é agora, esse é o momento. Convido você então, está pronto? Pegue sua Bíblia aí, pega a palavra de Deus e vamos para esse estudo extraordinário. Por isso eu quero convidar você para que antes a gente abra a Bíblia, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus e querido Pai, nesse momento, obrigado pelas suas revelações bíblicas, que tem sido algo muito positivo para a nossa vida. Te pedimos que nesse momento, o que nós vamos aprender aqui, venha de alguma forma, vir de encontro às nossas necessidades, que venha nos mostrar aquilo que precisamos saber para a nossa vida espiritual e para a nossa salvação. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nós falamos aqui a respeito dos profetas. Nós vimos que os profetas bíblicos foram homens que receberam a mensagem de Deus, transmitiram elas, eles relataram em livro, em rolo, em pergaminho, como hoje nós temos a Bíblia, homens que foram inspirados por Deus, separados por Deus, homens santos que Deus escolheu. Vimos que a partir de João Batista, ali, não haveriam mais profetas em classificação, mas o dom ainda continuaria sendo manifestado, como foi na vida dos apóstolos. Eles não receberam um título, uma classificação de profetas, mas o dom foi manifestado na vida deles, porque eles deram ali, porque não havia necessidade, porque agora eles estavam dando continuidade àquilo que eles receberam, que já eram promessas descritas no Antigo Testamento. E agora somente eles ali receberam mais o cumprimento e se firmaram nessas promessas que já foram sido ditas pelos profetas lá no Antigo Testamento. Então não havia mais necessidade de se levantar mais profetas, mas só dar continuidade, dar seguimento ao que eles anunciaram lá, como o próprio Jesus fez, que não veio para abolir a lei e nem os profetas, mas cumprir. E ele cumpriu. Ele cumpriu através do cumprimento da profecia messiânica que falava da vinda dele. Ele cumpriu aqui a essa terra. E hoje esse cumprimento, que vai se cumprir, quanto muitas coisas ainda terão de se cumprir ainda, e que muitas promessas que foram ditas lá atrás
que hoje se baseiam até nos nossos dias. E há promessas que já foram faladas, que se cumpriram e que outras ainda vão se cumprir. Se cumpriram algumas na vida dos discípulos, mas que vão continuar perpetuando até os últimos dias da história desse mundo. Mas quando nós falamos de mulheres, a gente se pergunta, e as mulheres? Qual é o papel delas nessa história? Será que Deus também descartou as mulheres em algum momento em seu ministério? Logicamente que não. Claro que o chamado sempre foi para o homem. Deus sempre chamou o homem. Isso aí é óbvio. Não porque Deus desvalorizava as mulheres, de maneira nenhuma. A Bíblia você vai ver que não há um livro de uma mulher, de uma autora que tenha escrito. Você vai ver que a Bíblia foram todas ali escritas por homem. Mas a Bíblia apresenta que mulheres também receberam o dom de profecia. Se você pegar, por exemplo, Miriam, em Êxodo capítulo 15, versículo 20, descreve ali que ela foi uma profetisa. Você tem a própria Débora, você tem a Ana, as filhas de Filipe. Foram mulheres profetisas que foram usadas por Deus. Olha, no passado as mulheres eram muito desvalorizadas. E você sabe disso. As mulheres eram muito desprezadas pela sociedade. Lá, no tempo dos apóstolos, estava tendo até um problema na igreja, em que os apóstolos colocaram ali, tiveram que constituir diáconos para resolver problemas de distribuições de alimento que as mulheres não estavam recebendo, porque estavam sendo descartadas. Então você percebe o quanto as mulheres eram desvalorizadas naquele tempo. Mas o tempo mudou. E hoje você pode perceber que hoje as mulheres estão sendo um pouco valorizadas. Hoje você tem aí o Dia Mundial das Mulheres, leis para as mulheres. Então, ou seja, aquilo que as mulheres lá não tinham no passado, hoje elas têm. Então elas receberam um pouco mais de crédito que as mulheres tiveram. Deus também sempre reconheceu o papel das mulheres em seu ministério. E hoje Deus ainda reconhece isso. Então Deus sabe do valor que tem uma mulher no ministério em prol da causa de Deus. E hoje nós precisamos entender isso. Precisamos reconhecer isso. Que Deus pode usar muitas mulheres para fazer coisas extraordinárias. Coisas que às vezes até nós como homens somos incapazes de fazer. Olha que interessante. Deus realmente sim mostrou o papel das mulheres que elas tiveram na Bíblia. Deus usou sempre os homens, mas sim houve momentos, ocasiões em que Deus viu necessário usar as mulheres. Elas receberam a mensagem e também transmitiram. Elas receberam a mensagem. Porque Deus sempre usou o homem, mas houve momentos sim na história que usou a mulher. Então Deus não fez acepção de pessoa. Mesmo para transmitir ou para escrever livro ou não, isso não implica. Deus usou as mulheres sim para levar a sua mensagem. Então a manifestação do dom de profecia pode ser dado tanto para o homem quanto para a mulher. Porque o objetivo de Deus é transmitir a mensagem. Então ele vai usar quem ele quiser. Vou mostrar para você uma coisa interessante. É quando você abre a sua Bíblia aqui no livro de Joel. Lembra que eu falei no livro de Joel a respeito do derramamento do Espírito Santo? Que eu falei lá no livro de Joel. No Joel capítulo 2, aqui no versículo 28, diz assim: E acontecerá que depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Percebe que o texto diz assim: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Percebe aqui? Então, ou seja, a manifestação é dada para todos. Deus usa quem Ele quiser. A Bíblia diz servos, servas, jovens, velhos, Deus vai usar. Então o texto de Joel, ele deixa bem claro isso. Deus usa quem Ele quiser. E as mulheres também podem sim receber o dom de profecia da mesma maneira como os homens receberam. Eu quero entrar em um ponto que talvez seja o ponto mais crítico do estudo de hoje, que eu vou falar aqui, é a respeito de uma mulher chamada Ellen G. White. Eu vou deixar uma descrição, um link na descrição desse vídeo, onde você poderá entrar e saber tudo mais a respeito de Ellen G. White.
Nós não temos tempo aqui suficiente para entrar na história dela, mas no link você pode entrar ali e você vai entender a respeito da história de Ellen White, saber quem foi Ellen White e o seu papel no ministério. A Igreja Adventista, pelo qual eu faço parte, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia e me orgulho por fazer parte dessa igreja. Sou muito feliz e não me arrependo de fazer parte dessa igreja. Não me arrependo. Só que você precisa entender o seguinte: o fato de eu ser membro adventista não significa que eu tenho que concordar com alguns ensinamentos que a igreja ensina. Na cabeça de muitos é essa, de que eu tenho que concordar com tudo que se ensina lá. Só que não é assim. Eu vou te dizer por quê. Deus nos deu o quê? Livre e arbítrio. Ele nos concedeu isso. Então nós somos livres para tomar nossas decisões, livres para seguir quem quisermos, livres para fazer nossas escolhas e livres para termos também opiniões. Você é livre. Daqui a pouco você vai ser, vai viver dentro de uma igreja acorrentada. Ou seja, você acha que tudo que o povo faz ou ensina você vai ter que seguir. Não é assim. A Bíblia mostra que você não tem que seguir a multidão. Se a multidão pular na ponte, você não tem que pular porque a multidão foi. Não é assim que funciona. O que você tem que aprender é o seguinte: você não é obrigado a concordar comigo e nem a concordar com você. Mas eu tenho uma obrigação e você também. Qual é? Qual é? Você deve respeitar. Eu tenho que respeitar a sua opinião e você respeitar a minha opinião. Isso nos faz inimigo? De maneira nenhuma. Pelo contrário, é importante haver o respeito dentro da igreja. Quando se tem o respeito, com certeza nós seremos o quê? Unânimes. Seremos mais unidos. Por conta da falta de respeito, de concordância entre a igreja, causa às vezes esse conflito. Porque há pessoas que acham que você tem que concordar com o sistema, não com a Bíblia, o sistema. Porque a igreja segue o sistema. A igreja implanta no seu coração aquilo que o sistema ensina. Porque a igreja ela segue o quê? O sistema. O sistema é quem manda na igreja. O sistema ele manda na igreja e tudo que o sistema ensina, implanta para a igreja tem que aderir. Mas é aí que entra o grande ponto. Não é assim que funciona. E Jesus ensinou que não é assim. O problema da maioria das pessoas hoje, até mesmo pessoas que fizeram faculdades teológicas, pessoas estudadas, professores, é que elas têm na cabeça de que o fato de elas terem estudado, o fato de elas terem uma formação, ela acha que alguém que não tem estudo nenhum, que é incapaz às vezes de interpretar a Bíblia de uma maneira que ela acha assim que não deveria saber, ou que não tem humildade o suficiente para aceitar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou aqui para dizer para você que eu sou melhor do que você, longe de mim. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sempre procuro entender uma coisa. Deus é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem revela e é o Senhor quem nos dá a iluminação. A Bíblia apresenta que Deus sempre usou pessoas cultas. Ele usou Jó, Moisés, graduado nas faculdades do Egito, e muitos outros mais que conhecemos. Mas Deus não deixou também de usar as pessoas leigas, simples, pessoas do campo, como os próprios apóstolos, que eram pescadores, homens que talvez nem estudo tinham, mas quando você olha para a vida desses homens e a forma como eles escreveram a palavra de Deus, a gente fica imaginando como Deus, irmãos, é Deus quem usa, é Deus quem capacita. Não estou falando que você que tem estudo não é usado por Deus, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a igreja deveria trabalhar assim, procurar ouvir interpretações da igreja. Nós somos um corpo, nós somos um corpo único, então não basta só o sistema pensar, não é só o sistema, a igreja é um corpo. Ué, não é só o sistema que tem que pensar, não, a igreja inteira tem que pensar, todo mundo tem que pensar, tá certo? Esse é um pensamento que eu acho que deveria existir na igreja. Porém, não funciona assim. Então por que eu estou falando isso para você? Procure, querido, ser humilde.
Porque muita gente que acha que tem estudo, que tem muito conhecimento, né? Levanta o ego, eu conheço, eu sei mais que fulano. Cuidado com isso. As maiores quedas do ser humano hoje é essa arrogância, essa prepotência, que foi a queda do próprio Lúcifer no céu. Cuidado com isso. Tiago, não me lembro agora se é o capítulo 4, ele fala muito a respeito da arrogância, da prepotência. Tome cuidado com isso. Isso não é muito bom para você. Às vezes você acha tanto que sabe, e na verdade você também, talvez você não sabe nada. Sabe por quê? Porque Deus tem dificuldade de usar você por causa dessa arrogância, desse orgulho, dessa prepotência que você tem. Então tome cuidado com isso. Seja humilde. Reconheça os valores que as pessoas têm. Você não é o único, você não é o exclusivo. Tome cuidado com isso. Agora, o interessante, por que eu estou falando isso? Porque a Igreja Adventista entende que o dom de profecia foi manifestado em Ellen G. White. Ellen G. White era uma mulher que teve problemas familiares, problemas de saúde. Ela era uma mulher comum como qualquer um de nós. Falha, pecadora. Hoje, nós percebemos, até mesmo nas redes sociais, na mídia, onde você vê às vezes discussões de pastores a respeito de Ellen White, que os adventistas são idólatras de Ellen White, que os adventistas colocam Ellen White em cima da Bíblia, enfim, somos chamados de seita porque acham que nós somos seguidores de Ellen White e não de Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você, meu querido amigo, minha querida amiga. Não coloque todos os adventistas nesse pacote, que você tem que ter cautela aí, não são todos os adventistas. Eu vou te falar uma coisa, existem adventistas, são 3 tipos de adventistas. Aqueles que realmente não creem em Ellen White mesmo. Ele não aceita Ellen White na igreja. Ele acredita que ela não foi profetisa, que não foi isso, não foi aquilo. Não aceita. Esse é o primeiro adventista. Tem o segundo adventista. Qual é o segundo adventista? Aquele que realmente tem Ellen White como uma deusa na igreja. Que são idólatras de Ellen White mesmo. Coloca ela no pedestal e Deus que me perdoe. Tem pessoas que chegam a ponto de colocar ela acima da Bíblia mesmo. Tem adventistas sim. Desequilibrado espiritualmente falando. Mas existe o terceiro adventista. Qual é? O terceiro adventista é aquele que tem coerência, equilíbrio. Ele sabe colocar ela no lugar onde deve ser colocada. Então nós temos que trabalhar com isso. Então, infelizmente, essas pessoas não compreendem. Elas não são sábias, elas não são pessoas que pedem direção divina de Deus, não. Elas vão pelo que as pessoas ensinam ou que pregam, ao invés de confirmar na Bíblia. Cara, os próprios bereanos, você tem os próprios discípulos que eram apóstolos verdadeiros, que pregavam a verdade da palavra de Deus, mas mesmo sendo homens de Deus, seguidores de Deus, verdadeiros discípulos, os bereanos ainda conferiam na palavra, conferiam na Bíblia. Não tem essa não, meu irmão. Não tem porque você está na igreja, porque o cara é um bom pregador, porque o cara é eloquente. Você não tem que conferir na Bíblia, tem que conferir. Tem que pesquisar, meu amigo. Então, infelizmente, é um dos problemas que tem acontecido hoje no meio do povo de Deus. Eu não estou falando só da igreja adventista, não. Em diversas igrejas é assim, infelizmente. Por que eu estou falando isso, querido? Qual é a base que a igreja tem para dizer que o dom de profecia foi manifestado em Ellen G. White? Está aqui em Apocalipse capítulo 12. O último livro da Bíblia. Na minha visão, essa conclusão que a igreja adventista tem, que não seria o que eu penso, mas no capítulo 12, versículo 17, aqui é um ponto que a igreja adventista entende, que não é o que eu acho que seria, dentro da minha visão, dentro do estudo aprofundado que eu fiz sobre o assunto. No capítulo 12, do versículo 17, é descrito assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se põe em pé sobre a areia do mar. Então perceba uma coisa, aqui diz, em uma visão que João teve do Apocalipse, de um dragão. O dragão não é um mito, não é uma fantasia que as pessoas costumam pregar aí.
aqui é apenas um simbolismo, porque esse dragão é o próprio Satanás, de acordo com a Bíblia em Apocalipse. Esse dragão está perseguindo uma mulher. Mulher em profecia é símbolo da igreja. O próprio Paulo falou isso lá no livro de Efésios. Assim como o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. Porque mulher em profecia é símbolo da igreja. Em muitos outros textos da Bíblia vão mencionar essa expressão, representando que mulher é símbolo de igreja. Essa mulher, ela tem uma característica. Qual é a característica? Ela guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Esta igreja foi perseguida por Satanás através de poderes políticos. E você sabe que a igreja de Deus foi perseguida por parte do Império Romano. O mesmo poder que perseguiu Jesus e o crucificou foi o mesmo que mais à frente também perseguiram os discípulos, os seus seguidores. Esse dragão que está perseguindo a mulher, ele pelejaria com os restantes da sua descendência, ou seja, o remanescente dessa igreja. E esse remanescente guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, é uma igreja, porque esta igreja representa a igreja de Deus, isso é óbvio, é o oposto do que é apresentado em Apocalipse 17, de uma mulher prostituta, que é uma igreja também, mas não uma igreja virtuosa, e sim uma igreja apostatada, uma igreja que se prostituiu com os reis da terra, uma igreja que cometeu fornicação, ela se prostituiu, ela traiu o noivo, ela traiu Jesus, o verdadeiro noivo, e cometeu fornicação, traindo Jesus, traindo o Senhor, traindo o cabeça da igreja e se corrompendo com as imoralidades sexual, espiritualmente falando. Uma igreja que se corrompeu, doutrinamente falando, deixou que o paganismo entrasse, as falsas doutrinas. É uma igreja que se corrompeu. Ao contrário do capítulo 12, quando realmente, pelas características, apresenta a igreja de Deus nessa terra. E a sua característica é essa. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Os mandamentos é a lei de Deus, que foi dada a Moisés lá no monte. Lembra dos 10 mandamentos? A lei de Deus. Então a igreja aqui guarda a lei de Deus, obedece os mandamentos. E o que é o testemunho de Jesus? Olha que interessante. Quando você vai para o capítulo 19 aqui de Apocalipse, nos versículos, no versículo 10, diz assim: prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é esse espírito da profecia? Aqui entra agora o ponto. Então, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E a igreja entende que esse espírito da profecia seria o dom de profecia que foi manifestado nesta igreja e, possivelmente, manifestado em Ellen G. White. E Ellen G. White seria hoje a profetisa da igreja, ela seria o testemunho de Jesus classificado na visão da igreja adventista do sétimo dia. Qual é a conclusão que eu cheguei através do estudo profundo da Bíblia, da palavra de Deus? O que é o espírito da profecia? O que é o espírito da profecia? De acordo com Gênesis capítulo 2, se você pegar no versículo 7, fala ali da formação do homem, que o homem veio do pó da terra e Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. No capítulo 3, 19, fala o que acontece com o homem quando morre. Ao pó ele volta a ser, do pó vieste, do pó tornarás. No capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 7, lá diz que quando o homem volta a ser pó, a Bíblia diz que o espírito volta para Deus. Aí algumas pessoas interpretam esse espírito como sendo algo fora do corpo, uma alma fora do corpo, separada do corpo, que volta para Deus. Não tem como ser. Esse espírito é o próprio fôlego de vida que Deus deu lá em Gênesis. Portanto, o verso está declarando a mesma expressão. E o pó volte à terra que Deus o deu. E o fôlego, que agora o espírito, volta para Deus. Porque quando você pega a expressão espírito,
no hebraico significa ruach, que quer dizer, que representa a energia divina que anima os seres vivos, pode ser um vento ou respiração. Portanto, que quando você pega Ezequiel 37, falando da visão do vale de ossos secos, ali deixa muito claro isso. O profeta está profetizando, ele está profetizando, ele está profetizando, e a Bíblia diz que os ossos se ajuntaram porque ali era uma visão simbólica representando o estado espiritual da nação de Israel, porque aquele povo representava Israel, que estava exilado, estava em cativeiro babilônico, e ali a vida espiritual deles, eles perderam a fé, perderam o ânimo, então eles estavam mortos espiritualmente. E nessa visão, Deus revela ao profeta Ezequiel, e ele está profetizando, e a Bíblia diz que neles ainda lhe faltava o espírito. O que era? A vida. A matéria estava de pé, o exército se levantou diante do profeta Ezequiel, mas neles ainda faltava a vida, o espírito. E aí Deus manda o profeta insistir novamente: profetiza, profetiza ao espírito, porque eu vou soprar dos quatro cantos da terra o meu espírito e entrará neles, e eles vão viver. O espírito, nesse contexto, é a vida, é o fôlego de vida, e nessa expressão aqui, o espírito é vida. Então, o que é a vida de uma profecia? Já que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é a vida de uma profecia? A vida, queridos, de uma profecia é o cumprimento dela. Como é que funciona isso? A profecia de Cristo, ela só se torna real quando acontece o quê? Quando ele cumpre. Os profetas falaram lá atrás sobre a vinda do Messias, do nascimento de Jesus, do que ele iria fazer, que ele morreria por nós. Foi falado desde os profetas lá atrás. Jesus vem então no Novo Testamento. Ele vem para fazer o quê? Cumprir. A profecia, ela só poderia se tornar real quando ele cumprisse ela. Porque enquanto ele não cumprisse ela, tudo aquilo que os profetas haviam falado lá atrás, da morte dele, da vinda dele, do nascimento dele, das coisas que ele ia fazer, se tornariam o quê? Falsas. Não seria real. Era tudo mentira o que os profetas falaram atrás. Então Jesus cumpriu para que se tornasse real o cumprimento da profecia. Então o espírito da profecia é o cumprimento da mesma, por isso ela se cumpre em Jesus. Então isso seria o espírito da profecia. Então o que é o testemunho de Jesus? Aquilo que falaram a respeito dele e ele cumpriu. Isso é o testemunho de Jesus. Quem é o espírito da profecia? É Jesus. E o que é o testemunho? É a profecia anunciada e cumprida. É aquilo que foi anunciado pelos profetas e se cumpriu na pessoa de Jesus. Ele cumpriu a profecia que foi anunciada a respeito dele. Por isso deu vida à profecia. Ela se cumpriu. Então o espírito da profecia não pode, querido, ser um livro ou algo que alguém escreveu. Não tem como. Porque se o espírito da profecia é o testemunho de Jesus, isso foi falado lá atrás. Já foi sido falado lá atrás. Então não tem como você classificar o testemunho de Jesus aqui como sendo a igreja. Não pode ser, não tem como ser. Não pode ser. Então, se a igreja se encaixasse nessa profecia, há um equívoco. Por quê? João, no século 100, bem antes, ele já estava manifestando, ou seja, ele já estava fazendo a descrição no livro do Apocalipse e dizendo que o espírito da profecia já tinha sido manifestado em Cristo Jesus. Já estava anunciando isso. Por isso que o anjo declara, né? Adora a Deus, porque ele é o espírito da profecia. Então, queridos, por que eu vou esperar 1844, chegar a 1844 para você ter a manifestação do dom de profecia, ou o dom profético? O dom já tinha sido dado lá atrás, meu querido. Porque o dom de profecia é o dom de receber a profecia. E quem recebeu isso? Foram os profetas. Os profetas receberam o dom. Então, Ellen G. White, na minha visão, ela é uma extensão do esclarecimento da profecia usada para escrever, comentar, para entender melhor o que é a profecia. Foi uma serva de Deus,
usada por Deus, eu acredito. Se você me perguntar, Caio, você acredita em Ellen White? Eu acredito. Eu acredito em Ellen White. Pela base dos escritos dela, que eu estudo muito e conheço, e muitas vezes eu prego, eu cito os escritos dela, eu acredito que ela foi uma serva usada por Deus. Mas eu não consigo ver ou enxergar nessa visão que a Igreja Adventista conseguiu ver, encaixando ela na profecia de Apocalipse, capítulo 12, versículos 17 e o capítulo 19, dos versos 10. Para mim é pouca informação para você afirmar que o espírito da profecia se encaixaria em Ellen White. Então a profecia, queridos, ela foi manifestada desde o início da igreja, da história. Lá no Éden. No Éden. Foi desde o Éden e foi entregue ao próprio Deus. Ali não foi Deus usando um profeta para revelar aquela profecia. Pelo contrário, o próprio Deus revelou aquela profecia. O dom de profecia foi revelado ali, foi entregue pelo próprio Deus. A profecia que fala em Gênesis 3,15, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, né, retratando a vinda do Messias e do que seria realizado no Calvário. Então ali mostra muito claro, a profecia foi dada muito lá desde o Éden. Ellen White, sim, foi a fundadora da igreja, e no tempo dela já existiam várias igrejas ali. Sim, ela foi a fundadora, usada por Deus para desvendar algumas profecias que Guilherme Miller estudou e não compreendeu, e ela sim trouxe luz àquela compreensão. Eu acredito que ela foi usada por Deus. Eu tenho certeza absoluta disso, entendeu? Mas a igreja de Deus, ela já existia desde o Éden. Desde o Éden a igreja de Deus já existia. Então o espírito da profecia, queridos, que fique bem claro, é a vida. O que é o cumprimento dela? Um corpo sem o espírito, que é o fôlego da vida, é um corpo morto. Então uma profecia que não se cumpre, ela é o quê? Morta. Ela é falsa, fajuta. Então Jesus foi quem cumpre a profecia, porque ele é o testemunho. Porque falaram a respeito dele e ele cumpriu. O que é uma testemunha? É aquele que está presente, aquele que viu ou aquele que fez. Isso é uma testemunha. Olha, como que eu penso a respeito de Ellen White? Então, queridos, olha só. Ellen White, se você ler os escritos dela, são escritos maravilhosos, que te ajudam a compreender a Bíblia. São orientações maravilhosas para quem é jovem, família. Orientações de saúde, coisas que a ciência descobriu agora e coisas que ela já tinha descoberto lá atrás. E agora que a ciência moderna foi descobrir de coisas. São livros, queridos. Se você quer saber a respeito dos escritos dela, se realmente há alguma coisa errada, leia. Estuda, irmãos. Leia. E olha, Ellen White nunca ensinou ninguém a colocar os seus livros acima da Bíblia. E infelizmente há adventistas que cometem erros em fazer isso. E ela mesma não ensinou a fazer isso. Ellen White, o tempo todo, ela exaltava a Bíblia. E deixa eu te falar uma coisa. O mundo que nós vivemos é um mundo que hoje é um mundo perigoso. A Bíblia, queridos, é o único livro infalível. A palavra de Deus é o único livro infalível. Deixa eu te falar uma coisa. Se a Bíblia, já tem pessoas que acrescentam e tiram coisas dela, porque você tem Bíblias aí que tem 7 livros a mais, você tem Bíblias aí que tiram o Espírito como Deus, Jesus como Deus, isso mexendo na palavra de Deus, distorcendo a Bíblia. Imagine um livro escrito por alguém aí. Imagine. Você acha que algumas pessoas não iriam lá acrescentar ou tirar alguma coisa, ou até inventar? Então nós temos que tomar muito cuidado. É por isso que quando analisarmos qualquer leitura de qualquer escritor, a Bíblia sempre tem que estar sendo centro. E Ellen White ensinou muito isso. Tem escritos dela onde ela mesma já combatia pessoas que falavam coisas na época dela que nem ela havia falado. E já haviam irmãos que falavam coisas que ela não tinha falado. Então, ou seja, eram pessoas que estavam dando falso testemunho a respeito dela. E eu te pergunto, hoje é diferente? Será que pessoas não foram lá enganosamente ou com más intenções e acrescentaram coisas que talvez nem ela falou? Ela não está viva aqui hoje para poder se defender, para repreender alguns irmãos que ficam colocando o livro dela acima da Bíblia, falando coisas que até mesmo talvez ela não falou. Então, ou seja, nós temos que ter cautela. É por isso que, tendo a Bíblia como nosso guia
e tudo que ela escreveu se acompanha com a Bíblia. E olha, irmãos, hoje eu sou um grande pregador. E sabe o que me ajudou muito a entender a Bíblia hoje, e muitas coisas hoje que me ajudou a ser um grande pregador, foi os escritos dela. Muitas citações e ensinamentos que ela ensina dentro da Bíblia me ajudou muito a compreender. Ela traz, como ela mesma diz, que os seus livros é a luz menor para ajudar a luz maior. Ela sempre mostrou que a luz maior é a Bíblia, sempre será. A luz menor é para te ajudar a te conduzir a compreender melhor a luz maior. Jesus falou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. A Bíblia é a luz maior. E olha só, eu tenho aqui nas minhas mãos, para a gente terminar, algumas citações que ela mesma falou. Por exemplo, Mensagem Escolhida, volume 3. Olha só o título: A primazia da palavra. Você sabe o que é primazia? Primazia, irmãos, é o que está em primeiro lugar, que ocupa o primeiro ou o lugar mais importante, prioridade, preferência. Que maravilha! E olha só o que ela escreveu: recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de nossa fé e prática. Por isso, por essa palavra seremos julgados. Olha só, irmãos. Ellen White exaltando a Bíblia aqui, dizendo que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Olha só o que ela mais diz: o Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar lugar de sua palavra. Então, os livros escritos dela como sendo luz menor, ela está dizendo que não foi dada para tomar o lugar da Bíblia. Os livros dela, os escritos dela, irmãos, não é para substituir a Bíblia, não. É para nos ajudar a compreender a mensagem da profecia, pelo qual ela recebeu a luz de Deus para nos ajudar a compreender, para nos ajudar a ter mais compreensão da mensagem profética que já havia sido escrito, que já está registrado aqui, que já está registrado. Não precisa de uma nova revelação, não tem que haver uma nova visão de revelar aquilo que a Bíblia já está revelada. Deuteronômio 29, versículo 29, diz... não me lembro agora se é o 29 mesmo, mas Deuteronômio fala claramente que as coisas reveladas são para nós, as cobertas são para Ele, as reveladas já estão aqui em nossas mãos. Se Deus quisesse revelar algo a mais, a palavra dele mesmo diz que não iria caber espaço, então Deus deixou o suficiente, nós temos o suficiente. E Deus deu luz a esta serva que nem mesmo nunca se colocou como profetisa. Lembra que eu falei da classificação? Em nenhum escrito você vai ver Ellen White se colocando como uma profetisa. E hoje você tem, infelizmente, pessoas que a colocam assim, como profeta, como profetisa, quando ela mesma nunca se reconheceu como profetisa. E olha só o que diz a Bíblia, ou melhor, o que diz mais Ellen White, no livro Mensagem Escolhida, que você mesmo pode pesquisar. No trabalho público, não torneis proeminente, nem citeis, ou seja, citar, como autoridade para apoiar vossas posições. Olha o que ela diz, hein? No trabalho público, não torneis proeminente, nem citeis o que a irmã White tem escrito como autoridade para apoiar vossas posições. Lembra o que eu falei? Não fale coisas que a Ellen White não falou. E ela diz: fazer isto não aumentará a fé nos testemunhos. Apresentai vossas provas claras e simples da palavra de Deus. E esse é a última citação que eu acho assim magnífica. É uma das citações que eu gosto muito em relação à palavra de Deus. Quando ela diz lá no livro Cristo Triunfante, página 365, ela diz assim: a Bíblia deve ser nosso padrão para toda doutrina. Não devemos receber a opinião de ninguém sem compará-la com as Escrituras. É a palavra do Deus vivo que deve decidir todas as controvérsias. Meu querido, isso aqui é profundo. Ellen White sempre exaltou a palavra de Deus. E ela diz: quando houver discussão dentro da igreja sobre opiniões, que tem um que chega aqui e bota assim: olha, Ellen White falou,
Esses aí são os fanáticos, tá, gente? São os idólatras e anioantes. É um grupo diferente. Que bota ali, ó, ela falou isso aqui e a Bíblia falou outra coisa. Ela está dizendo aqui, ó. Olha o que ela diz. Ó, a Bíblia deve ser nosso padrão para toda doutrina. Não devemos receber a opinião de ninguém sem compará-la ao quê? Com as Escrituras. É a palavra do Deus vivo que deve decidir todas as controvérsias. Não é os escritos dela que decide, é a Bíblia. Essa mulher falou isso, eu te pergunto, você acha que essa mulher não foi usada por Deus? Porém, a minha opinião, que eu falei para você, eu não entendo que ela esteja encaixada ali nesse texto que a igreja coloca ela como sendo recebido o dom de profecia. Mas eu acredito sim que foi uma serva usada por Deus na história para fundar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que guarda os mandamentos de Deus. No próximo estudo, queridos, vamos falar sobre como identificar a Igreja de Deus. Deus, será que ele tem uma igreja nessa terra? Ou será que todas as igrejas foram escolhidas por Deus? Será que Deus instituiu todas essas igrejas que hoje existem? Que pregam isso, que pregam aquilo? Será que realmente Deus é um Deus de confusão? Serão os próximos estudos que nós vamos fazer aqui. Eu espero, meu querido, minha querida amiga, que fica bem claro a doutrina dos profetas e do dom de profecia. Durante todo esse momento que passamos aqui, estudando a palavra de Deus, eu sempre mostrei na Bíblia, apresentei na palavra de Deus. Eu espero que fique bem claro esse estudo que nós estudamos aqui. Queridos, em todo tempo sempre existiu falsos profetas. Mateus 24, versículo 24, Jesus fez uma predição que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, ou seja, sinais que seriam vistos no mundo religioso. E esses falsos profetas estariam realizando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Hoje nós temos falsos profetas se levantando no mundo afora, dando profetadas por aí, fazendo revelações, fazendo curas e milagres. A Bíblia está dizendo que não adianta fazer curas e prodígios. Não adianta você levantar um coxo, não adianta você fazer um cego enxergar, curá-lo de um câncer. Jesus falou que são falsos, não são verdadeiros. A palavra de Deus diz que muitos dirão: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos muitas curas. O que é que Deus fala? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Então, não adianta você fazer cura e milagre. Nós temos que provar os espíritos, como diz 1 João 4, versículo 1. Temos que provar se eles procedem de Deus ou não. Temos que fazer isso. Temos que fazer. O dom de profecia deve ser sim comprovado por meio do ensino, querido, de toda a Escritura. Qual é o dom que apresenta esse indivíduo? Qual é o dom que ele se apresenta? Qual é o dom que apresenta esse cara? Quais são os frutos que são apresentados por ele no seu dia a dia? Ele está em conformidade com a palavra de Deus? As suas predições se cumprem? O que ele prediz se cumpre? Ele guarda a lei de Deus, pelo qual o salmista Davi disse que é santa, pura e justa? Ele aceita a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo como sendo um único Deus? Crê na existência da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Ele crê em muitas outras coisas. Você tem que fazer, tem que testar, tem que prová-lo. Porque hoje, queridos, muitas pessoas têm sido levadas a esse engano. Mas que fique claro para você, Ellen White foi uma serva de Deus, poderosa, usada por Deus. Uma mulher que não era perfeita, era pecadora. Uma mulher que teve problemas, dificuldades como qualquer um de nós. Mas Deus a usou, eu acredito. Infelizmente, são pessoas que não têm sabedoria, que causam uma imagem ruim a respeito dela. Se as pessoas tivessem sabedoria e colocassem ela no devido lugar, como ela mesma se colocou aqui, e mostrando que a Bíblia é a regra de fé, hoje as pessoas teriam uma visão diferente sobre nós. Eu quero orar por você, meu irmão, e nesse momento, minha irmã. Senhor Deus e querido Pai, mais uma vez te agradecemos por esse estudo e que o Senhor, meu Deus, não nos abandone nunca e que possamos a cada dia conhecer mais e mais e mais de Ti. Perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, aumente nossa fé cada dia em Ti, acreditando nos Seus escritos e em Sua Palavra de Deus, e que possamos, meu Pai, em breve receber o grande dia do Teu retorno a essa terra. Queremos Te pedir e Te agradecer por tudo, em nome de Jesus.
Amém.